Capítulo 13. Abraão volta do Egito. Saiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, levando tudo o que tinha, e levando também com ele a Ló. E saiu Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. A separação de Abraão e Ló. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nós separar, assim se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e apartaram-se assim um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha, desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês darei a ti e à tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Moré, que estão junto e a Hebrom, edificando ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. 4 reis guerreiam contra 5. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Quedorlaomer, rei de Elão, que Tidal, rei de Coim, que estes fizeram guerra a Berra, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Adimá, e Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaim em Asterote, Carnaim, os Zuzins em Rã e os Emins em Savé,
Kiriataim, e os hereus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é Gades, e feriram toda a terra dos amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, e o rei de Adma e o rei de Zeboim e o rei de Bela. Esta é Zoar. E ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Coim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, assim ao fugirem para ali. Os reis de Sodoma e de Gomorra caíram neles, mas os restantes fugiram para um monte e tomaram toda a riqueza desse Sodoma e de Gomorra, com todo o seu mantimento, e foram-se. Ló é levado cativo. Também capturaram Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma com toda a sua fazenda, e se foram. Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abrão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Moré, o amorreu, irmão de Escol, e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-os até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo e possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, mas os bens toma-os para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até o cordão de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram Aner, Escol e Moré, estes que tomem a sua parte. Capítulo 15.
Deus promete um filho a Abrão. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, por isso um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhes isto por justiça. E disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar a ti esta terra como herança. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio, pondo cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse a Abrão: Sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela será de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz e em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus faz aliança com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e em meio à fumaça, uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cademoneu, e o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, e o Amorreu, o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Agar e Ismael. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Assim tomou Saraí, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora
desprezada aos seus olhos. Então disse Saraí a Abrão: minha ofensa é por tua causa. Minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Saraí: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu-a Saraí, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Saraí: donde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Saraí, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, ao qual chamarás de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será um homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. Eis que está entre Gades e Beredé. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e este deu o nome ao filho que Agar tivera de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael.